Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 21. 29º domingo do tempo comum. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Dize-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhe Jesus: Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos três grupos fortes e muito bem representativos no contexto de Jesus. Dois que vão se encontrar com ele, que são os fariseus e os herodianos. Mas também existe o grupo dos zelotes. O grupo dos fariseus é aquele grupo que acredita em Deus. É aquele grupo que acredita na ressurreição. É um grupo que se aproxima um pouco do pensamento de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo está apegado à lei. Apegado à lei de modo absoluto. Por outro lado, existe o grupo dos herodianos. Está mais preocupado com o jogo político. É um grupo ligado a Roma. E convive bem com a questão romana. O terceiro grupo, o grupo dos zelotes, é aquele grupo que odeia verdadeiramente o poder romano. Odeia romano. Odeia tudo que é contrário à ideia deles, a ideia messiânica deles, a ideia de fé deles. Dentro desse grupo existem aqueles chamados de sicários, que usavam uma sica, uma faca, porque onde encontrasse um romano, mataria-lo. É interessante porque isso começa já a se suceder hoje, já se há medo, principalmente nos Estados Unidos, de que isso venha acontecer com relação àqueles que odeiam os Estados Unidos. Pois bem, mas isso aí é outra questão. Então, esses grupos existiam. Ora, na cabeça dos fariseus e na cabeça dos zelotes, pagar imposto a Roma era uma coisa que contradizia tudo. Até porque era uma sociedade que vivia já submersa em impostos. Dizem os estudiosos que 50% da renda das famílias saía como imposto. Pois bem, mas há certas confusões com relação a isso, certas evoluções, mas o dado certo agora não é quanto ao renunciar ao imposto, se apegar à fé, mas pegar Jesus Cristo. Porque a jogada é maléfica. Como disse o próprio Jesus Cristo, a jogada é hipócrita. Existe uma hipocrisia. Eles querem desmoralizar Jesus Cristo. O contexto do Evangelho vai nos mostrando isso desde o começo. Eles vão começando a querer destruir Jesus Cristo nas ideias, até o final, jogado numa cruz, como nós já sabemos o resultado de tudo isso. Então a pergunta chega para Jesus: é lícito ou não pagar o imposto
a César. Jesus Cristo, percebendo a malícia, e é interessante como esse tipo de malícia naquela época, ela também já acontece hoje. Os inimigos de Jesus Cristo, os inimigos da igreja, os inimigos dos verdadeiros cristãos, como são sabidos, como são inteligentes nessas coisas para destruir a mentalidade cristã na cabeça daqueles que ainda creem. E eu posso dizer que crer hoje já é um tesouro. Aqueles que creem estão sofrendo já as consequências dessa fé. Pois bem, Jesus Cristo percebe essa malícia. E então dá uma resposta. Qual é a resposta de Jesus? É uma fuga? Jesus Cristo escapole desse modo de pensar, vai embora, foge? Ou Jesus Cristo procura salvar esses dois grupos que se aproximam dele, herodianos e fariseus, e até mesmo para os zelotes? Jesus Cristo dá uma resposta e se ausenta, ou Jesus Cristo ele quer dar uma resposta que procura o outro naquilo que é contraditório, naquilo que ele quer como mal, mas quer salvá-lo lá dentro? Lembra que Jesus Cristo salva, dá uma resposta de salvação àqueles que queriam matar a pecadora, porque a lei permitia que aquela mulher fosse apedrejada porque foi encontrada em adultério. Mas a reflexão de Jesus Cristo é justamente para salvar a mulher e salvar também aqueles que querem matá-la. Não é diferente o jeito de agir de Jesus Cristo. Isso precisa de uma mente muito perfeita. Nesse caso, Jesus Cristo quer fazer entender duas situações que são diferentes. O que é que Jesus Cristo pede? Uma moeda. Aquela moeda tem a imagem do imperador. O imperador, nesse caso, é Tibério, governou de 14 a 37, justamente no período de Cristo. Pois bem, então tem aquela imagem do imperador. Jesus Cristo está entrando num contexto agora de fé. É um contexto de realmente libertação pessoal e social. Veja que o jeito de pensar de Cristo é outro. Pegou o tema imagem, porque ele pega aquela moeda e pergunta de quem é aquela imagem que está na moeda. É de César. Ora, dá a César o que é de César. Em contrapartida, não existe uma outra coisa para identificar o ser humano e Deus como coisa materialmente à parte do ser humano. Então, na mão dos homens existe uma moeda que tem a imagem de César. E ao mesmo tempo existem aqueles homens que formam grupos, que estão diante de Jesus Cristo e que precisam tomar uma lição. A primeira lição. Aquela imagem pertence a César, é dele. Dê a César o que é dele. Podemos dar um outro passo com relação a isso. A necessidade política, a gente já vai fazer todo um jogo de reflexão aqui. A necessidade política, para governar é preciso que haja aquilo que é próprio para a continuidade da sociedade, para o bem da sociedade. Por exemplo, se a gente pensa em saúde, educação, se a gente pensa em segurança, que bom seria se todos os políticos fizessem isso, né? Então, saúde, educação, segurança, estrada, as ruas, saneamento básico, tudo isso deve ser feito pelos nossos governantes. E é feito a partir dos impostos. Então eu preciso ter consciência de que devo dar realmente aquele imposto para que tudo isso aconteça. É uma pena porque entra uma outra dimensão. Nem todos aqueles que assumem o poder agem em função do bem público, o bem de todos. A política deve ser uma maravilha se aplicada para o bem de todos. O que acontece hoje é que a gente precisa fazer algumas discussões para ver se muda o jeito de governar corrupto do mundo e transformar todo o dinheiro, o mundo está em crise justamente porque não se aplica para o bem de todos, para o bem comum, aquilo que é próprio de todos. Muito bem, essa consciência nós devemos ter nesse ponto. Mas o dado religioso, peguemos o dado religioso. Dá a César o que é de César. Claro, óbvio, é dele. A outra coisa importante é o que Jesus Cristo diz. Dai a Deus o que é de Deus.
Aqui a gente fica pensando o que seria. E outras discussões também começam a surgir. O que é dar a Deus, o que é de Deus? Bom, eu pago meu imposto, eu pago minhas coisas a César. A Deus agora eu vou ter minha vida de fé. Mas isso parece meio confuso com relação, porque sempre o homem viveu desse jeito. Se nós pegarmos o primeiro capítulo e o versículo 26 do livro do Gênesis, já temos ali uma frase importante. Qual é a frase? E Deus os fez à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. O que é que eu quero ligar com isso? Se aquela imagem é de César e por isso mesmo pertence a ele, aqueles homens que formavam aqueles grupos, que estavam ali diante de Jesus, eles são imagem e semelhança de Deus. César é ser humano, também é imagem e semelhança de Deus. Apesar de ser pagão, mas é uma criatura, o ser humano é criado por ele, por Deus. Toda a humanidade é imagem e semelhança de Deus. Ora, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Nesse caso agora, veja a condição do homem. O homem é imagem de Deus. Então, dar a Deus o que é de Deus é ser todo de Deus. O que o homem pode dar a Deus? Deus não quer outra coisa senão ser o próprio homem. Deus me fez a sua imagem, então eu devo dar a ele o que eu sou. Então eu sou a imagem, então se é a imagem, dá a ele. Eu me dou a ele, eu pertenço a ele. Então toda uma série de reflexão começa a surgir aqui. Eu não pertenço a ninguém. O ser humano não pertence a outro ser humano. Ninguém pertence a ninguém. Todos pertencemos a Deus. A razão de ser da nossa vida é o Senhor. Eu sou dele. Eu pertenço a ele. Então o grande problema que está em jogo aqui é a escravidão no ser humano nascida da idolatria. O ser humano que idolatra o outro ser humano ou que idolatra as coisas que existem no mundo. Aí a gente pode pensar numa série de coisas. O homem que idolatra o poder, o homem que idolatra a ciência, o homem que idolatra a tecnologia, o homem que idolatra a comunicação, o homem que idolatra tudo nesse mundo, tudo que dá dinheiro, tudo que dá poder. Isso escraviza, mata o homem e o torna pior do que o estado de quem paga o imposto. Porque é a própria vida que está presa a uma realidade humana sem sentido. Eu pertenço exclusivamente a Deus. Você pertence exclusivamente a Deus. Ninguém pertence a ninguém. Pertencemos ao Senhor. Lembra de Deuteronômio 6,4. Shema Israel, escuta Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso o amarás com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Porque Deus é o nosso Senhor e a única razão de ser da nossa vida. Então, fariseu deve ser todo de Deus, cumprindo as suas obrigações sociais. Já aqueles que são herodianos devem saber da importância do governo de Roma, muito bem, mas devem saber, por outro lado, que pertencem a Deus. Os zelotas devem deixar esse fanatismo, tanto de um lado humano, com relação a matar os romanos, quanto do outro religioso, porque o fanático não tem fé, o fanático é um doente, precisa se converter de verdade. E aí exercitar duas coisas. A primeira, ser todo de Deus, absolutamente de Deus. E quando sou de Deus, devo agir agora para o bem do ser humano. Essa é a missão, inclusive, da igreja. Você é batizado, você pertence à igreja de Cristo. Então, haja como filho de Deus nessa igreja. Seja todo de Cristo, seja todo de Deus. Veja que São Paulo, na segunda leitura de hoje, já falando daquela comunidade, um dos primeiros documentos de São Paulo, do ano 51, já apresenta esse Deus que cuida de todos, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, portanto, pertencemos à Trindade. Pertencemos ao Senhor. Esse Deus, que é o Senhor da salvação e é único, usou Ciro para libertar aquele povo. Pois é, Deus, esse Senhor nosso, único Senhor, nos faz andar em busca do ser humano para dar o melhor para todos eles. E eu espero que eu e você, que nós sejamos assim, totalmente de Deus, pertencentes ao Senhor, para o bem de toda a sociedade. Que possamos lutar sem medo da política, mas combatendo todo o mal, toda a corrupção.
com o coração todo de Deus e a partir de Deus voltado para o bem da humanidade. Esse é o nosso gesto de caridade. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma linda semana para você.